E os 11 dias de data FIFA valeram a pena, né? Corinthians volta a vencer no Brasileiro, mas ainda não se distancia tanto da zona quanto queria. Vai precisar repetir essa dose mais vezes se quiser se ver aliviado lá na frente. Ainda assim, acho que dá pra comemorar um pouquinho, né? Primeira vitória fora de casa no campeonato, 19 jogos depois, desde a última contra o Liverpool no Uruguai, mas convenhamos, né, fiel? Não fizeram mais do que obrigação. Chutamos cachorro morto, né? Matamos um time que não vence há 9 jogos, 10 com esse, fora a crise interna e externa que esses caras vivem, que é centena de vezes maior que a nossa. E curiosamente eles ainda têm mais pontos que a gente na tabela. Mas assim, o time dos caras é muito ruim. É um time triste de ver jogar. Eu entendo totalmente a revolta desses santistas. Os caras não aguentam mais olhar para esse elenco decadente, tendo que se contentar todo ano porque não caíram. Então, vitória tranquila, jogo bem correto, taticamente bem disciplinado, sem muita exposição, né? Fizeram ali 2 gols e se acalmaram, mas não dá para se iludir tanto assim, né, fiel? Não dá para pensar que agora a chavinha virou, que agora é só festa, vitória para sempre, porque a gente sabe muito bem do que esse elenco é capaz, né? Os caras gostam de fazer uma vitória aqui, uma amizade com a torcida ali, e já no outro jogo, não. Se perder, aí a desculpa é que a parte mental se desgastou. Então, bora analisar direitinho lá na Arena da Baixada, ver como vai ser na Arena contra o Bragantino, e aí sim a gente já traça uma direção que esse time pode tomar. Se vai brigar pra não cair, ou se vai tentar papar um título nesse ano. Enfim, grande partida aí de Juan Oliveira, moleque é realmente diferente, né? Pra quem ficou 3 anos sem jogar, voltar e anotar 2 gols e 1 assistência em 2 jogos é muita coisa. É de se aplaudir tanto o garoto quanto o Luxemburgo, que também tem muito mérito nisso, tá? Chegou ali um moleque treinando, meio acanhado, né, na dele, e aí eu não sei se foi uma questão de desespero, se ele pensou naquilo, mas colocou um moleque ali com 19 dias de contrato, praticamente tudo certo pra sair, e do nada ele faz o gol e, né, vira esse cara que virou. De fato, um grande achado do Luxa e tem muito mérito nessa vitória de ontem. Agora, se ele é o substituto do Renato ou não, eu não sei, mas ele tá aproveitando a chance que tá recebendo, e eu não tenho certeza também se deve sair quando o Renato voltar, sendo bem sincero. Agora, indo do céu ao inferno, o que é o Yuri Alberto, né, cara? Aquele maluco que a gente viu no ano passado, brocando todo o jogo, sendo diferente, atacante que a gente pensava até em seleção brasileira, e ele chegou a ser convocado, por esse bagre aí que a gente viu ontem. Pô, incrível, cara. Cheguei a comentar com um amigo meu, até vendo um jogo do Brasil, que, pô, aquele gol que o Richarlison perde, até o Yuri faria. E olha só como é o destino, né? Ele teve exatamente a mesma chance e ainda fez pior. Ele conseguiu fazer pior que o Richarlison. Pegou de canela na bola e mandou mais longe ainda. Tudo bem, ele faz o gol depois, né? Meio chorado, mas faz, mas tá difícil, viu? Tá feia a coisa pra ele e não sei se é só esse gol que vai mudar a vida dele não, tá? Tem muito que melhorar ainda se quiser ganhar o respeito da Fiel novamente. Enfim, todo jeito, bom resultado, boa vitória, talvez isso dê um ânimo pra eles e com relação ao que aconteceu no final do jogo, não tem muito o que falar não, né? Só agir mesmo. E até por falar no Yuri, só para não passar batido, depois do jogo e depois de todo mundo já ter saído do estádio, incluindo o time do Santos, o Yuri voltou pro campo para cumprir uma promessa que ele tinha feito para ele mesmo caso fizesse o gol. E aí, como ele fez, ele volta do vestiário com uma joelheira para andar de uma ponta a outra do campo de joelhos. Pois é, quando ele chega ao final, ele ainda desaba em lágrimas, tirando ali todo o peso, toda a zica, tudo de ruim que tava nele. E assim, não tem muito o que falar, né? É um choro que você percebe que ele tava assim desesperado para fazer um gol. Ele tava quase implorando. Acho que se tivesse um pênalti nesse jogo, ele teria pedido pra bater, porque assim, ele tava desesperado. E assim, eu acho engraçado, porque é uma situação realmente bem inusitada, mas para um centroavante que vive de gol, ter a incrível marca de 1 gol em 20 jogos, ainda mais depois do que ele fez no ano passado, é de se esperar que ele faça uma promessa, um batismo, sei lá, qualquer coisa. Pô, o cara vinha aí de bons jogos, uma expectativa lá em cima, potencial pra seleção brasileira, e do nada vira esse bagre que virou. Então, fico feliz por ele. Obviamente, eu fico na torcida aí pra ele fazer gol todo jogo, mas de fato tem muito que melhorar, viu, Yuri? Não tá fácil pra você, eu sei, mas você precisa aí se virar de algum jeito porque tá custando pra gente, né? Não sei se o Duílio tá muito feliz com esse seu desempenho não. Então, melhora, se acalma que a Fiel vai te apoiar, certo? Próximo de retornar aos gramados, o atacante Mosquito, de 24 anos, que inclusive, para ser mais preciso, parece que vai voltar a treinar no meio do mês que vem, pode receber uma proposta da Europa e deixar o Corinthians já na próxima janela. Pois é, segundo uma apuração recente da Rádio Itatiaia, jornalista Luiz Fabiani, o Norwich, atualmente da 2ª divisão da Inglaterra, teriam vasculhado o mercado e feito algumas sondagens pelo Mosquito, que por sinal já vai poder assinar um pré-contrato daqui a alguns dias. Então, não sei se o Corinthians ainda tem alguma chance de sair ganhando com
com isso, mas o interesse dos ingleses existe, apesar do Corinthians desconhecer, já que geralmente esse tipo de sondagem chega primeiro pro empresário e depois pro clube. Mas vale ressaltar que recentemente o Norwich chegou a contratar aí Marquinhos e Gabriel Sara, ambos em São Paulo, e tudo isso porque, segundo informações, eles teriam uma base de observadores morando aqui na América do Sul só para captar esses atletas. Então, Mosquito pode acabar vazando pro time do Passarinho e, dependendo de como for, é bem provável que a gente acabe saindo de mãos abanando. Mas e aí, fiel, vocês renovariam com o Mosquito hoje, antes dele voltar, só para prevenir isso aí? Comentem aí. Bom, e de volta ao Corinthians, o atacante Giovani, de 19 anos, um dos primeiros que subiu da base dentre os seus companheiros, é outro que o Corinthians não faz questão de segurar na próxima janela. Mesmo com apenas 2 jogos na temporada pelo profissional, ele fez mais jogos pela seleção, mas pelo Corinthians foram apenas 2, segundo informações, alguns times da Europa, mas principalmente o Fiorentina da Itália, estaria monitorando a sua situação e estuda fazendo uma proposta por ele em breve. E o Goal ainda afirma que isso só não aconteceu ainda, porque além dele não ter uma cidadania europeia, como o Piton, por exemplo, que tirou a cidadania italiana dele no ano passado, ele também tem poucos minutos no profissional do Timão e para eles fica mais difícil de tirar uma base a partir daí. E assim, tem até outra informação para complementar isso e que eu achei até curiosa quando eu vi, que diz a respeito de um diretor do clube que esteve no Brasil e foi até a Neoquímica Arena só para acompanhar de perto o atacante. Não sei se ele chegou a jogar nesse jogo ou não, muito menos quando foi isso, mas para um diretor de um time lá da Europa assistir um jogo no estádio só para acompanhar um jogador talvez não seja um interesse qualquer. E assim, fiel, só para finalizar aí, teve uma apuração da rádio Itatiaia na parte financeira de um possível acordo, onde eles descobriram que a diretoria, teoricamente, teriam feito uma estimativa de quanto poderiam vender o garoto e acabaram chegando num valor entre 3 a 6 milhões de euros. Lembrando que o Timão detém 60% dele, ou seja, os caras estão completamente desesperados, estão aceitando vender o moleque por troco de pinga. E tudo bem, eu entendo aí que se pensar, por exemplo, o Corinthians pagou 3 milhões de reais nele, então se vender aí por 3 milhões de euros que seja, já vai estar no lucro. Mas isso passa uma ideia tão errada para os caras de fora que vocês não têm nem ideia. Fica parecendo que você libera qualquer jogador por qualquer merreca que vir. Não, não é assim não. Tem que valorizar a base, tem que falar assim, é 10 ou nada. Quer pagar 10? Beleza. Não quer? Tchau. Porque na boa, né, fiel? Vocês acham normal o Corinthians pedir 3 milhões de euros num jogador de 19 anos, passagens pela seleção de base, canhoto, joga nas duas pontas e ainda faz um bico na frente? Pô, se o Giovani vale só 3 milhões de euros, aí pode acabar, né? Se for pra vender por isso, é melhor segurar, não é não? O que vocês acham? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!